Olá! Nesse tutorial eu vou te mostrar o uso de uma nova ferramenta de inteligência artificial que é especialista em design de imagens. Essa ferramenta praticamente muda as regras do design gráfico. Você pode mover os objetos da imagem como você está vendo nesse momento, ou seja, modificar ou alterar a imagem por outra. E não só isso, você também remove um objeto da imagem. Aqui observa como eu adiciono um lagarto nessa imagem, mas só escrevendo um texto. Você pode fazer isso e muito mais. Sem mais delongas, a gente começa. A gente entra na plataforma, a ferramenta se chama Stiller.ai, o link dessa plataforma você encontra na descrição do vídeo. Uma vez que você está dentro da janela, para você conseguir acessar, você vai ter que clicar nesse botão aqui, ou se não, também nessa parte aqui. Eu clico nele. Em seguida, ele vai te mostrar essa janelinha aqui. Aqui você precisa fazer login com sua conta do Google. Eu clico em continuar com o Google. E aí, tem que selecionar a conta que tu vai usar, nesse caso vou selecionar essa daqui. Uma vez inserido, ele vai te solicitar que você preencha umas informações. Clica em continuar. Daí ele te mostra a próxima janela. E nessa parte, você tem que preencher tudo que foi solicitado e por último, clica no botão começar a criação. Pronto, já estamos dentro do programa para poder utilizá-lo. Mas antes de começar a usar, vamos verificar com quantos créditos nós estamos começando. Clico no meu usuário e temos 200 créditos. Conforme eu for usando a ferramenta, tu vai observando quanto de crédito é ocupado por cada operação. Agora sim, inicio. Para poder usar as ferramentas dele, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o projeto. Clico em criar um novo projeto. Uma vez criado, ele vai te mostrar a próxima janela. E a primeira coisa que você tem que fazer é dar um nome. Dei de nome design 1. Na sequência, a gente tem que selecionar o tamanho da área de trabalho. Por padrão tá 1 por 1. E essas são as medidas de 1536 por 1536. Mas nesse caso, vou selecionar 16 por 9, tendo essas medidas. Daí, aperta no botão aplicar. Uma vez que definiste a área de trabalho, então vamos a utilizar todas as opções que tens. Como, por exemplo, podemos criar a imagem mediante um texto, criar a imagem mediante outra imagem e assim sucessivamente. Podemos ver diferentes opções. Vamos conhecê-las pouco a pouco. Vamos começar com a primeira, criando a imagem mediante um texto. Também podes importar a imagem. Se tens uma imagem, podemos fazer algumas alterações importando a imagem. Mas, como mencionei primeiro, vamos começar a criar a imagem mediante um texto. Pressiona sobre esta opção e seguidamente mostra-nos a seguinte janelinha. Antes de inserir o texto, o primeiro que vamos fazer é selecionar o estilo da imagem que se deseja criar. Pressiona sobre esta opção e aqui podemos observar todos os estilos. Temos realista e assim sucessivamente. Podemos ver mais estilos, 3D, e como podes observar, existe uma variedade de estilos a quais podes escolher. Vou selecionar realista. Pressiono nesta opção e já temos o estilo definido. Agora, você vai inserir o texto da imagem que deseja criar. Eu sugiro que o escreva em inglês, porque terá melhores resultados. Mas se não souber inglês, pode usar o Google Tradutor. Abra uma nova guia e digite Google Tradutor ou Tradutor de Google. Depois de abrir, você colar o texto. No meu caso, eu estou pedindo para criar a imagem de um lugar ou campo aberto, onde há várias pessoas fazendo exercícios. Escrito. Agora, você pode selecionar controles avançados. Mas o mais importante é inserir um prompt negativo, ou seja, o que você não quer que apareça na imagem. Neste caso, vou deixar em branco. Depois disso, você pressiona o botão estilizar ou criar. Enquanto a imagem estiver sendo criada, olhe para este lado, temos 200 créditos. Quantos créditos você usar para criar essas imagens? Vamos ver em alguns segundos. Já temos os resultados, estes são os resultados que você criou. E como você pode ver aqui, utilizou 4 créditos, ou seja, para cada imagem você usou um crédito. Já pensou na quantidade de imagens que você pode criar? Então, você seleciona a imagem, por exemplo. Vou selecionar essa daqui e depois pressiona sobre este botãozinho para que você possa inseri-lo na área de trabalho. Agora, continuarei com a outra ferramenta, criar imagem de uma imagem. Neste caso, vou importar primeiro a imagem. Faço clique sobre esta opção e seleciono a imagem. Esta é a imagem que eu adicionei e como você pode visualizar, temos 2 imagens na área de trabalho. Para ocultar uma delas, você se ubica neste lado e desativa o olho. Estou ocultando esta camada e já temos a imagem. Então, começarei a criar outra imagem a partir desta. Para isso, vou para a opção Imagem para Imagem. Seguidamente, o que vamos fazer é obter o texto ou o prompt desta imagem. Para isso, pressione sobre o Auto Prompt. Temos os resultados e está no idioma inglês. Se o traduzirmos para português, ele nos indica que se criou a imagem de Goku de Dragon Ball Z. Bom, ele também dá algumas características para a criação da imagem.
Mudarei o estilo, vou atribuir a ele um estilo 3D. Para isso, seleciono essa opção e começo a selecionar o estilo 3D. Uma vez selecionado, aqui sugiro que você o coloque em uma estrutura mais elevada e o estilo que é um pouco mais intenso. Finalmente, você pressiona estilizar e aqui vamos visualizar quantos créditos ele está usando para cada criação da nova imagem. Já temos os resultados e, semelhante ao anterior, você usou um crédito para cada uma dessas imagens. Aqui podemos ver os créditos que deixamos. Se você quiser ver o antes e o depois da imagem, se posicione deste lado, pressione e vemos o antes e agora. Para poder selecionar ou adicionar essas imagens à área de trabalho, clique sobre elas, vou selecionar todas as 4, ou seja, as 4 que vou adicionar. Uma vez selecionado, você aperta nesse botãozinho para poder adicioná-las na área de trabalho. Aqui observamos as camadas a partir das quais elas foram criadas. Se eu ocultar uma, por exemplo, estamos escondendo a imagem superior, e assim por diante, podemos ocultar as outras camadas. Assim, transformamos nossa imagem 2D em 3D. Para exportar a imagem, você deve clicar neste botão de exportar. Aqui você pode alterar o formato da imagem. Se você clicar nesta opção, tem em formato PNG e JPG, vou selecionar JPG. Depois, também pode ampliar o tamanho da imagem. Pode colocar em 1x ou 2x se quiser um tamanho maior. Vou deixar em 1x. Depois, pressiona o botão Download e desta forma você pode baixar as imagens. Agora, o que vou fazer é eliminar as camadas ou as imagens. Clica na imagem, pressiona a tecla Delete e ela é eliminada. E desta forma, vou começar a eliminar todas as imagens que criei. Mas o que me chamou a atenção nesta ferramenta não é tanto a criação das imagens. Existem muitas ferramentas que fazem isso, mas o design que se pode criar nas imagens. Vamos ver o exemplo. Tenho o arquivo em branco, vou importar uma imagem. Esta é a imagem adicionada. E aqui vamos adicionar outras imagens, mas através de um texto. Para isso você vai para essa opção e depois ele mostra a próxima janela. Vamos adicionar um lagarto ou um crocodilo nessa parte aqui. Você pressiona sobre essa opção, brush uma vez feito isso aqui, indica o tamanho do pincel. Se você quer que seja maior, você amplia ou menor ou mais fino. Você reduz, vou deixar em termo médio. Começo a desenhar a área onde quero que apareça o crocodilo. E já o tenho. Uma vez que já o tens, pressiona sobre aplicar. E aqui você escreve o prompt ou o texto para desenhar o crocodilo. Escrito o texto, obviamente que está em inglês, depois coloca estilizar, pressiona nesta opção e espera os resultados. Ao mesmo tempo, vamos ver quantos créditos ele usa. Temos os resultados. Adicionado o crocodilo, como podes visualizar aqui desta forma. Observamos como o crocodilo foi adicionado. E o crédito utilizado é 1 por imagem. Isso é impressionante. Podemos fazer modificações ou adicionar imagens. E somente utiliza um crédito. E podemos fazer mais ou várias modificações. Então agora, vou selecionar as imagens que vou adicionar. Por exemplo, gostei bastante desta imagem. Pressione e novamente aplicar. Observamos e aqui temos as camadas que foram adicionadas. Visualizamos desta maneira. Agora te mostrarei como eliminar objetos de uma imagem. Importarei uma imagem. Esta é a imagem importada e vamos ocultar ou eliminar esta pessoa. Selecionas remover ou eliminar objeto e começas a selecionar a pessoa que desejas ou ao objeto que você deseja eliminar. Você pressiona, mantém pressionado. Esperamos uns segundos. Uma vez que você terminou de selecioná-lo, pressiona em eliminar. Esperamos e não se esqueça de observar quantos créditos utiliza este processo. Esses são os resultados. Como pode visualizar dessa forma, ele excluiu. E o total de créditos utilizados é 2. Em caso de você querer desfazê-lo realizado, pressione sobre essa opção. Agora eu vou remover o fundo da imagem, para isso pressione sobre essa opção. Aqui vai permanecer tanto a pessoa quanto o gorila. Uma vez visto isso, para vê-lo melhor, vamos ocultar as demais imagens. E o crédito utilizado é semelhante ao anterior, são 2 créditos. Como última ferramenta, eu vou mudar uma imagem dentro de outra imagem, para você entender melhor. Vamos ao exemplo, vou importar uma nova imagem, essa é a imagem adicionada, e aqui vou trocar esse gato por um cachorro. Para isso, novamente, eu vou nessa ferramenta, depois eu vou em Brush e seleciono o gato. Mas antes eu devo reduzir o tamanho para fazê-lo melhor.
Uma vez selecionado, aplico e aqui troco por outro animal. Estou colocando que troco por um bulldog. Uma vez feito isso, pressiono estilizar e esperamos alguns segundos. E estes são os resultados. Isso é impressionante, realmente mudou a imagem do gato por um cachorro. Vamos adicioná-lo para que possas vê-lo melhor. Vou selecionar esta opção e adicionar a área de trabalho. E aqui visualizamos melhor e temos o perrito adicionado em vez do gato. Realmente é incrível e somente utilizei 2 créditos. Te imaginas tudo o que podes criar? Realmente a guia está mudando a forma do design gráfico. Já não é necessário realizar imensa quantidade de passos, como fazíamos antes. Ao mesmo tempo, não é necessário ter uma boa arquitetura de computador para obter bons resultados. Acredito que seus tempos estão mudando. Agora somente precisas escrever um bom ponto para obter resultados impressionantes. Pelo menos esta guia nos diz isso. É por isso que deves especialize-se na criação de prompts, não só para design gráfico, mas para tudo o que vier. E o melhor de tudo desta plataforma é que ela é praticamente gratuita, porque cada operação que realizamos não utiliza muitos créditos. Pelo menos é assim que é agora. Aproveite ao máximo enquanto puder. E para estar terminando, se você quiser conhecer ferramentas de inteligência artificial que dão vida às imagens em poucos segundos e completamente grátis, o tutorial está aparecendo acima da seta vermelha. Agora sim, se você aprendeu algo novo ou gostou do que viu, dê um like, inscreva-se e muito obrigado por ficar até o final. Nos vemos no próximo vídeo.